Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 19. Aqueles que nos visitam, nós temos feito pela manhã a exposição na carta de Coríntios e à noite a exposição no primeiro livro dos Reis. E hoje estamos no capítulo 15, versos 12 a 19. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. A palavra do Senhor diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que consideramos esse texto nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Um pequeno rascunho antes de começar o sermão. Vocês devem perceber que esse trecho, nós já começamos o capítulo da ressurreição, não é? Que é o capítulo 15, quais são as implicações. Então você vai ver essa palavra ressurreição, ressuscitou, repetidas vezes, mas a marcação que a gente teria que fazer, os bloquinhos, seria você perceber que há uma introdução no verso 12, que é uma situação. Se Cristo não ressuscitou, e aí o primeiro bloco trata de algumas coisas daquilo que nós falamos, daquilo que nós esperamos, o que nós testificamos. E tudo isso seria falso, seria inútil, ou como muitas pessoas têm considerado o cristianismo hoje, tem várias pessoas que consideram isso até hoje, o cristianismo nocivo. Acham que o cristianismo, inclusive, é nocivo. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, se ele não ressuscitou, é isso mesmo. O cristianismo ele é nocivo e tudo que nós falamos, esperamos e testificamos é falso. Então, esse é um bloco sobre as coisas que nós falamos, testificamos e esperamos. E o outro bloco, então esse bloco é do 13 ao 15. O outro bloco é do 16 ao 18, que é quanto ao que Cristo fez. Então, o que Cristo fez é mentira, e se é mentira o que Ele fez, nós carregamos culpa, apenas morremos e pronto. Então, você tem esses dois blocos, aquilo que nós fazemos e aquilo que Cristo fez. Isso compõe uma coisa só. Eu não achei como dividir isso no texto. Então, para quem gosta de anotar divisões, outra frustração, não vai rolar. Então, é sobre isso. E o título que eu havia dado, e se não aconteceu? Que é o que Paulo está argumentando. E se ele não ressuscitou? E se isso não aconteceu? Então, será sobre isso que nós trataremos. E eu escolhi, das zilhares de coisas que a gente vive a vida inteira, eu escolhi um sentimento para pensar sobre ele, refletir sobre ele, se a ressurreição não aconteceu. E o sentimento que eu escolhi foi saudade. E eu escolhi saudade porque eu sempre achei esse um dos sentimentos mais difíceis de entender, até de sentir. Eu levei um tempo para entender o que era saudade, e como isso marcou muito para mim, esse foi o sentimento escolhido, ok? E então, nós vamos começar. Assim que eu acabar de tomar um gole aqui. E se não aconteceu, Elvio, que diferença faz?
Quando você vê qualquer obra, pintura, pensando agora em pintura, um pintor não conseguiria exprimir saudade numa tela se não fosse um sentimento compartilhado, de modo que você possa ver a obra e sentir junto com ele. Porque afinal, o pintor e nós conhecemos essa sensação de saudade. E tem uma obra que chama muito a minha atenção, que é de Almeida Júnior, um brasileiro, pintada em 1899, chamada Saudade. Se você nunca viu, aliás, eu sou muito fã do impressionismo e do realismo, então, quem quiser dar algum presente, impressionista ou realista, vai estar por ali, vai acertar. Essa obra, então, do Almeida Júnior, Saudade, é daquelas obras de você sofrer junto. Eu espero que vocês achem essa obra, quem nunca viu, e olhe bem para ela. E pula. Se você não viu, fica sem ver, não é? E se você não viu, tenha curiosidade e vá ver. Eu quero falar também de uma escritora, Clarice Lispector. Ela falou sobre saudade assim: saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. Mas às vezes, a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Quer-se absorver a pessoa toda. Essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Eu leio isso aqui da Clarice e fico assim, rapaz, é isso mesmo. Essa vontade de um ser o outro e manter ainda assim as suas individualidades. Que sonho! Mas só sei que na vida posso faltar eu, pode faltar ela, e a saudade vai teimar em vir. Tem outro trecho de um poema de saudade de Neruda que diz assim: saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam. É a dor dos que ficaram para trás. É o gosto de morte na boca dos que continuam. Eu gosto, Neruda. Sabe o que é incomum nessas visões de saudade? Essa impossibilidade, a morte, a separação. Hoje o nosso texto vai nos ajudar a refletir que saudade não faz o menor sentido se Jesus não tiver ressuscitado. E lá vamos nós, sem divisões. Se Jesus ressuscitou da morte, e se isso foi um evento histórico, tudo muda. Sabe aqueles filmes quando o mal é derrotado e a beleza retorna ao lugar? As forças do mal são sugadas de volta, enfim, o que estava estragado é restaurado. Eu gosto desses filmes, em que o mal, assim que ele é vencido, aquela onda vai atingindo tudo e tudo volta a ficar bonito, belo, harmonioso. É bom ver aquilo. Essa é a nossa vontade de que as coisas sejam consertadas. Pois bem, essa ideia veio de algum lugar, e eu tenho certeza de que o evento é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele finalmente venceu a morte. Eu devia sentir uma onda agora, não é? Tudo restaurando, tudo muda. Jesus dizia que ele seria o primeiro a ressuscitar e que todos que acreditássemos nele seríamos ressurretos também. Isso muda o modo como nós vemos a nós mesmos, como vemos os outros, como vemos os dias que se foram, os dias que ainda virão,
E o que Deus faz em meio a tudo isso? Quando Madalena, no Novo Testamento, chorou e pediu ao jardineiro para entregar o corpo de Jesus, aquele é um sentimento de saudade. Saudade é assim, querer o corpo, ainda que morto, só para tê-lo perto. É aquela fome de ter a pessoa, com todas as lembranças doídas de alegria, com o presente amargo da ausência, e com um futuro que parece tão incerto, a ponto de nós preferirmos que a pessoa fique conosco, a despeito do seu estado biofísico. Isso é saudade. A ressurreição de Jesus coloca até mesmo a saudade em perspectiva e corrige a nossa visão. Nós desejamos presença, união, mas tudo isso só é possível em Cristo. Se eu não acreditasse em ressurreição, eu falaria de saudade como Vinícius de Moraes, porque para ele, a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como se nunca mais. Sentir saudade é uma falta de paz, de beleza, é só tristeza e melancolia. É isso. Se Cristo não ressuscitou corporalmente dos mortos, então a Bíblia não tem absolutamente nada a nos dizer. Não há esperança, não há exortações, inspiração, nada. Mas o que nós temos anunciado é o Evangelho de poder. O Evangelho não é uma coleção de histórias otimistas, histórias antigas para nos fazer ninar. É um poder que ou existe ou não existe. E se o poder da ressurreição for real, é um poder que vem de fora e recria você do zero, como o mundo que foi criado quando nada existia. O ensino da ressurreição é que aconteceu algo que foi um divisor de águas na história do mundo, mas também um divisor de águas na sua história pessoal. Além de ser o eixo sobre o qual toda a história se revolve, a ressurreição também é um teste importante para você avaliar os vínculos que você tem com Cristo. Você acredita na ressurreição dos mortos? Você acredita que Cristo ressuscitou dos mortos? Se a sua resposta for um sim, eu continuaria perguntando como é que essa crença tem mudado o seu modo de viver e de enxergar a vida? Ou é só uma lente em que você coloca só para vir à igreja? Ou é uma lente que é só para você responder quando você fala assim: você acredita na ressurreição de Cristo? Sim. Mas essa passa a ser a lente mediante a qual você enxerga o mundo? Você enxerga você mesmo? Você enxerga o outro? O tempo passou para os coríntios e vai passar para você também. Um dia Paulo escreveu uma segunda carta a essa mesma igreja de Corinto, e nesta carta ele disse: Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim a minha alegria. É interessante, o tempo passou para os coríntios. Nós estamos passando por vários problemas nessa carta, mas o tempo passou. E um dia, os coríntios falaram da saudade que ele sentia de Paulo. Que sentido faria sentir saudade, chorar, preocupar-se com alguém se a gente não acredita na ressurreição dos mortos? Quem sabe não exista uma medicação que vá ajustar a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, ocitocina e cortisol desequilibrados da saudade. De repente é isso, né? A gente só chega e fala assim: doutor, eu estou com um problema, eu sinto saudade. Ah, saudade? Espera aí só um pouquinho. Toma isso aqui de manhã, e o resto do dia você não vai nem se lembrar.
de que a saudade exista. Será que a vida é só isso? Se Cristo não ressuscitou, tudo que existe é a física e a biologia, que com muita sorte chegou onde nós chegamos. Mas, se Cristo ressuscitou, então tudo, absolutamente tudo muda na história. Caso contrário, a nossa visão da história ela é completamente distorcida. Então, se Cristo não ressuscitou, tudo que nós falamos dele, toda a esperança e expectativa nele, tudo que nós testificamos ter havido de mudança por causa dele, tudo isso é falso. Se a doutrina da ressurreição é só um símbolo de autoajuda de como viver a vida aqui, sabe, do tipo, bom dia, irmãos, tudo é um recomeço, né? Uma bênção, tudo é um recomeço, porque o importante não é o destino, é a viagem. A gente quase vomita ouvindo isso, porque isso não consola ninguém. Se essa vida é só isso, e quando morremos não teremos ideia do que vai acontecer depois, então aproveitem a vida porque ela é uma só. Carpe diem. Então o evangelho de fato seria uma farsa, porque ele não tem nada a dizer. No sermão anterior, o pastor Emílio investiu tempo para mostrar que Paulo estava interessado em mostrar a doutrina da ressurreição, que a doutrina é um evento histórico. O que recebi, isso transmiti. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, apareceu depois aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, a maioria das quais ainda vivia no tempo de Paulo, embora alguns tivessem morrido. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos e por último apareceu também a mim como alguém nascido fora do tempo normal. Paulo estava ancorando a ressurreição na história. Não é só um símbolo, não é uma fênix, não é o ovo, não é sequer um símbolo de como a natureza funciona, porque a natureza não funciona assim. A ressurreição, ela aconteceu. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, cerca de 20 anos antes de Paulo escrever essa carta. 20. Seria como escrever hoje sobre algo que aconteceu em 2003. O fato de Paulo fazer uma declaração pública de que mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo após sua morte, de uma só vez, significa que havia pessoas ao redor que realmente foram testemunhas disso. Seria fácil alguém contradizer, são só 20 anos, não é mesmo? Todos os discípulos disseram, vimos o Senhor, Ele ressuscitou. É claro que deve ter havido religiosos como hoje que diriam, bem, é claro que os cristãos vão dizer isso. Essa é a maneira de você continuar o seu movimento como crente, não é? Essa é a maneira de vocês mostrarem poder, não é? Essa é a maneira de vocês manterem esse grupo. É tão engraçado, se não fosse trágico, de como que as pessoas estão dispostas a questionar um dado histórico pesado como esse, quando no dia a dia as pessoas estão acostumadas a muito menos testemunho. Quanta coisa você não acredita pelo testemunho de uma pessoa, no máximo 2 pessoas que trabalham lá dentro. Não é assim que a gente fala? Não, ele trabalha lá dentro. Pronto, agora eu acredito. Por quê? Porque ele trabalha lá dentro. Nós estamos tão dispostos a acreditar por um número muito menor de testemunhas. Foram mais de 500 pessoas que disseram, nós o vimos. Pense no impacto desse ocorrido. Gente, em todas as eras, sempre houve, não vou chamar de jornalismo negativo para não ser anacrônico, mas sempre houve escrito investigativo. Se eu dissesse que em 2023, Novak Djokovic venceu os 4 principais circuitos de tênis, alguém na hora diria assim, pastor, está errado, ele não ganhou o Wimbledon.
É verdade, desculpa, só foram 3, né? Os 3 grandes. Na hora alguém me contestaria. Se eu dissesse que o campeão de futebol de 2003 do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão foi o Cruzeiro, ninguém contestaria. Nem se eu dissesse que em 2003 o Palmeiras foi o campeão da Série B, ninguém poderia contestar, porque foi o que aconteceu. É isso. Paulo, 20 anos depois, escreve com tranquilidade estas coisas, porque elas foram reais. Isso explica a razão pela qual o cristianismo se espalhou tão rapidamente nos primeiros dias. Você acha realmente que o evangelho teria se espalhado se os primeiros sermões da Páscoa fossem assim? Irmãos, esse é um princípio geral da vida, a ressurreição. Mesmo quando as coisas estão mais sombrias, ainda há esperança. Eu ia vomitar com esse também. É isso? Você consegue imaginar isso virando um mundo de cabeça para baixo? No Brasil, a frase do ministro da propaganda de Hitler na Alemanha nazista, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, é usado tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas não deixa de haver contestação de ambos os lados. É assim. Vocês acham que Paulo não seria contestado? Mas a confissão de crer em Jesus, só para lembrar, ela é feita pela fé, e não porque Jesus Cristo existiu. Se historicidade convertesse pessoas, todas as que tiveram contato com Jesus teriam se convertido. Mas não bastou ter tido encontro com Jesus. Muitos tiveram, mas muitos não creram. Embora Deus tenha resguardado tudo sob a fé, Ele não nos deixou desamparados quanto ao testemunho histórico da ressurreição de Jesus. Um grupo grande de pessoas disse: aconteceu. Alguém enfrentou a morte e venceu. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Você consegue perceber que a doutrina da ressurreição, ela sequer é um símbolo de conforto? Eu gostaria de ter uma fênix assim, bordada assim no paletó, ou uma fênix tatuada no bracinho, ia ficar bonito. Mas a ressurreição não é um símbolo de conforto. A ressurreição sempre envolveu conflito, confronto direto, até hoje. E a razão é simples: se Jesus ressuscitou dos mortos, então você terá de abandonar todos os outros estilos de vida e todas as outras cosmovisões e seguir a Cristo. Aí a pessoa para e fala assim: opa, eu teria que mudar meu estilo de vida, meu modo de ver o mundo? Só de pensar isso já é esquisito, porque quando você é invadido por Deus, você não faz questionamento, você é invadido pela verdade. Então você se entrega a ela. Agora, quem não foi invadido por Deus, fica pensando isso, mas então e fazendo conta. Se Jesus não ressuscitou, afirmo de novo o que Paulo afirma: não há esperança. Paulo fala sobre ressurreição e junto sempre fala da morte de Cristo. E a sequência costuma vir sempre assim: ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. E essas declarações sempre andam juntas, e por uma razão: é porque a ressurreição não foi um truque de mágica, não foi um efeito especial feito para enganar as pessoas. A ressurreição era necessária para que a sua e a minha salvação fossem concretizadas, para que o perdão dos nossos pecados fosse concretizado e a nossa plena aceitação diante de Deus acontecesse. Tudo isso está junto. Pastor Tim Keller, falecido, usava uma ilustração interessante para falar sobre ressurreição.
ele falava sobre o cupom fiscal, que sai da maquininha, sabe? Ele até fala daquela coisa de vir daqui e surgir, mas eu vou poupar vocês esse detalhe, fica bem legal, mas o cupom fiscal. Sabe aquele receio que você tem de estar numa loja carregando uma sacolinha de alguma coisa e acharem que você está roubando? Toda vez que olham para a sua cara, fala assim, você fica com aquela sensação de que eu tenho que prestar contas. É meu, eu tenho cupom. Ou se você não tem cupom, você começa a suar. Vão dizer que não é meu e não tem como provar. A pessoa realmente achar que aquilo pertence à loja e não é seu, que você não pagou por aquilo, é um fantasma que às vezes você anda com ele. Qual que é o trunfo que você tem? O cupom fiscal. O recibo mostra que é seu, está pago. O recibo é a prova de que você nada deve. É isso. E é assim que ele fala então sobre a ressurreição. Ele é nosso cupom fiscal. Como você sabe que Jesus realmente morreu pelos seus pecados? Como você sabe que ele pagou por tudo isso? A ressurreição é aquele cupomzinho que brota da terra. Ele é o nosso cupom fiscal. Para dizer, ele pagou. Você sabe que ele pagou, porque a sua sensação é de que é de alguém livre. Você sabe que ele pagou a penalidade porque você está vivo. Ninguém fica vivo diante de Deus se deve para ele. Você sabe que ele conquistou a nossa aceitação porque ele é o caminho para isso. Ele é aquele em quem Deus tem todo o prazer dele. Então quem está em Cristo, Deus também tem todo o seu prazer em nós. Nas palavras de Keller, a ressurreição é a maneira de Deus nos dar um recibo, carimbando como pago integralmente ao longo de toda a história. É com isso que você tem que lidar o tempo todo, com a sua consciência, lidar com seus acusadores, lidar com seus medos, lembrando de onde está o seu cupom fiscal? A ressurreição. Eu sei que os meus pecados foram perdoados, porque mais de 500 pessoas o viram, os apóstolos viram, Paulo viu. E de alguma forma, como se nós tivéssemos visto. Porque essa certeza é invadida de um jeito que você passa a ter saudade do que você nunca viu. Saudade de uma terra, de um Éden que você nunca conheceu. A ressurreição e a morte juntas, elas fazem parte daquilo que nos salva. E a ressurreição, de modo especial, mudou tudo isso no coração dos discípulos, especialmente a certeza. Pense bem. Foi a ressurreição que finalmente concretizou tudo isso. O nascimento de Jesus não efetuou nenhuma transformação histórica absurda, nem nos lugares, nem nos discípulos. Hoje nós fazemos presépios. Se você não faz, não tem problema. Viva feliz. E os que fazem, vivam felizes com os seus. Mas naquela época, não tinha presépio. Só teve um. Era um casal com um bebê. Que um idoso ou outro vieram prestar homenagens por terem entendido que era o Deus Filho que eles estavam carregando. Mas não produziu grande mudança. Os ensinos de Jesus no seu ministério, eles não transformaram radicalmente os discípulos, que diversas vezes mostraram que não tinham entendido o ensino de Jesus. Sequer os milagres de Jesus, durante seu ministério, mexeram radicalmente com os discípulos, que algumas vezes apenas temeram que alguém tivesse tanta autoridade assim sobre as forças da natureza e sobre os espíritos malignos, mas sem entender ainda a dimensão disso. Sequer a morte de Jesus transformou completamente os discípulos, que, aliás, o deixaram sozinho e fugiram com medo. Afinal, morrer numa cruz não parece ser uma vitória, parece? Mas quando Jesus ressuscitou,
Os discípulos entenderam tudo que aquilo que estava para trás significava: o seu nascimento, os seus ensinos, os seus milagres, a sua morte. Tudo se encaixou. Se ele não tivesse ressuscitado, então a sua morte teria sido só aquela coisa de um sofrimento nobre, mais nada. Isso prova que a sua morte realmente realizou alguma coisa, terminou alguma coisa, garantiu algo para nós. Claro que as obras de Jesus testificam que ele veio de Deus, mas foram a morte e a ressurreição que finalmente cumpriram e satisfizeram completamente a lei de Deus, para que vocês e eu pudéssemos ser aceitos por ele. Essa é a razão pela qual só quando o viram ressuscitado é que entenderam o significado da sua morte. Se houver alguém aqui que creia em Jesus Cristo apenas de maneira genérica, sabe aquela coisa de o cara lá de cima, um grande Deus, um grande cara, mas não crê na ressurreição corporal de Jesus, rapaz, se você acredita assim, só nessa coisa genérica, mas não crê na ressurreição de Cristo, nós somos ensinados nesse texto que se você desacredita assim, você ainda está em seus pecados. Nada, aliás, pode ser feito por eles. A menos que você acredite na ressurreição, você não sabe de fato o que significa a morte de Cristo. Porque se ele não ressuscitou, ele é como qualquer outra religião. Um bom mestre que veio nos dizer umas coisas interessantes, falar como é que vive melhor e que morre. E nada mais. Mas se ele ressuscitou dos mortos, então ele não é só um bom mestre. Ele é o Filho de Deus que garantiu o perdão dos nossos pecados. Na verdade, ele pagou pela nossa dívida. Ele garantiu para todos que creem nele a adoção, a admissão à presença de Deus, a entrada na sua família. Se você então quer celebrar a ressurreição, mostre a ele cada vez mais que o perfeito amor dele lança fora o seu medo. Aliás, se você não acredita na ressurreição de Cristo, eu quero dizer, de fato, você tem muito a temer. A Bíblia ensina que o fim da sua vida está chegando, da vida de todo mundo aqui. E você tem muito a temer, porque ele é justo juiz. E se você não tiver o advogado para te defender, você simplesmente será condenado. E o advogado é Jesus Cristo. Só ele pode defender a sua causa. E olha, na posição em que todos os seres humanos estão, não tem como decidir o que é certo ou errado, porque tudo que as pessoas têm chama-se natureza. E natureza é um negócio medonho, porque como é que você sabe o que é e o que não é? Você pode usar os exemplos até parecidos com os da Bíblia, aprender com a formiga, aprender com o gambá, aprender com o rato, você aprende com um monte de bicho, mas o que é? O que é o certo? O que é o errado? Porque se tudo que você tiver for a natureza, na natureza, você já aprendeu que as coisas não são exatamente justas. Você pode estar correto, mas você é mais fraco. O errado é mais forte. Ele vai te engolir. Ele vai matar você. E não dá nem para dizer que isso seria injusto. É a natureza, não é? Eu não conheço essa dona natureza, mas uma coisa eu sei: ela não tem preferências. Morre um, morre o outro. Morre fazendo o que eu acho o bom, o outro fazendo o que eu acho o mal. A natureza não sabe de nada disso. Porque se não há ressurreição, não há Deus. Se não há Deus, não há justiça ou injustiça definidos.
A realidade é só o que a física e a biologia nos informam. O universo e a nossa vida não tem propósito algum. É como um escritor chamado Mitch Stokes observa: a razão de nós estarmos aqui, se nós acreditarmos só na natureza, a razão de nós estarmos aqui é pura sorte. E não há qualquer diferença entre o bem e o mal. Nós agimos moralmente apenas porque nós nos sentimos melhor do que agir imoralmente. Ainda assim, aborto, eutanásia, suicídio, pagar imposto, ajuda humanitária, o que é proibido, o que é permitido, nada importa. Simplesmente vale tudo. Esse é o mundo natural. Nós somos só uma química que, por sorte, deu no que deu até aqui. Esse é o mundo natural. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque nesse mundo natural, nada faz sentido. Mas se houver ressurreição, então nós podemos lidar com tudo que está de cabeça para baixo nessa terra. Porque nós sabemos que vamos ressuscitar. Sabemos que a própria natureza não é natural. O mundo natural é o mundo restaurado por Deus em Jesus Cristo. O mundo que nós vivemos, ele é um mundo de fato assombrado, que se acostumou a se denominar de natural, mesmo sendo claramente antinatural. Não vamos cair na armadilha daqueles que nos querem fazer brigar pelas suas classificações do que seja natural ou sobrenatural. Esse mundo é claramente antinatural. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus são a única coisa natural neste mundo quebrado pelo pecado. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós enfrentamos feras, perigos, ameaças, para contar às pessoas que há sentido no mundo e que a ressurreição de Jesus Cristo é a grande notícia para um mundo que anda num escuro sem luz para enxergar a verdade. Amigos, especialmente vocês que ainda lutam com Jesus, tudo que nós precisamos é estar unidos à única pessoa que, depois de ter se identificado com a nossa fraqueza e desespero, ele se elevou e irá nos tornar parte da nova criação, recriando-nos com o seu poder da ressurreição. A morte não tem mais poder sobre aqueles que creem em Cristo. Mesmo que o nosso corpo morra nessa vida, ele será ressuscitado como corpo glorioso e habitaremos corpo e alma com o nosso Senhor Jesus. Clarice Lispector, você já se foi, mas essa sua fala sobre saudade, essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira, ser um dos sentimentos mais urgentes da vida. Essa unificação, Clarice, que buscamos em alguém, só pode ser encontrada em Cristo. Nós não teríamos na saudade esse desejo de estar tão perto, se não fosse desejável estar tão perto. Mas você já sabe que não tem nenhum ser humano que consiga entregar isso para você. É porque nós só podemos estar perto uns dos outros se nós estivermos absurdamente junto com Jesus Cristo. E Neruda, você também se foi, mas eu quero agradecer pelas palavras sobre saudade. Gostei das palavras dele. Mas eu não posso deixar de dizer que essa impossibilidade, a morte e a separação, que nos vencem por aqui, elas foram vencidas por Jesus Cristo. E aí eu penso em saudade de outro jeito. Saudade será um sentimento diferente. Ela será, pegando uma linha do Neruda e mudando, ela será sentir o que existe, sentir que existe o que existe mais e mais. Porque ele dizia que será sentir que existe o que não existe mais. Essa é a saudade do mundo quebrado.
A saudade que nós estamos sendo treinados por Cristo mesmo para sentir. É esse sentir que existe o que existe mais e mais. Deus nunca será esgotado. A gente vai poder então querer mais dele, estando com ele, querer mais dele, e ele dará. E foi assim que eu fui apaziguado pela ressurreição e com a saudade. Caso contrário, é só desespero. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado porque a ressurreição de teu Filho faz com que os sentimentos fiquem tão diferentes dentro de nós. Faz com que a gente entenda aqueles sentimentos doídos da saudade, mas faz a gente repousar aos pés de Jesus Cristo, que foi morto, foi sepultado e ressuscitou. E me faz ver como é que é nova a nossa relação com o Senhor, como o Senhor nos colocou na tua família, como o Senhor agora tem prazer em nós. Como agora esse anelo, esse desejo, essa vontade de estar perto do Senhor vai crescendo mais e mais, porque a única receita, estar contigo, é a única receita para poder estar com outros. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado por nos deixares ter uma saudade boa de sentir, na certeza de que nós seremos reunidos em Cristo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.